Olá, alunos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos na disciplina de Biologia. Dessa vez a gente vai continuar na unidade falando sobre evolução, dando continuidade, fazendo um resgate sobre aquilo que a gente já havia estudado. Na Biologia, evolução é a mudança das características de uma população de seres vivos de uma geração para outra. Ou seja, é entendido que a evolução é o melhoramento, entre aspas, né, de certas características de um ser vivo entre uma geração e a outra. É isso que a gente entende basicamente por evolução. E na disciplina, na unidade de evolução, a gente estuda que se teve um pensamento muito influenciado, muito alterado durante o passar dos tempos, né? A gente, com a contraponto de outras teorias, né, como a teoria criacionista, né, que foi um grande obstáculo para a teoria da evolução, né? Então, até hoje, existem essas crenças da teoria criacionista, né? E isso é um grande obstáculo para estar se desenvolvendo a teoria da evolução. Então, com essa unidade didática, a gente almeja que vocês conheçam as principais teorias evolucionistas. Nesse caso aqui, a gente vai estar trabalhando com a teoria lamarquista e a teoria darwinista. Vocês aprendam as principais diferenças entre ambas as teorias, associar as principais evidências à teoria darwinista e identificar evidências da seleção natural nas espécies comumente conhecidas, né? Então a gente vai ver o que é isso e a gente vai ver onde que está presente, né? Então, se a gente vai estudar a ótica lamarquista e darwinista, primeiro a gente precisa conhecer quem são esses, né? Quem que é o cara que elaborou a teoria lamarquista, né? Chamado Jean-Baptiste Lamarck, né? Ele foi o autor da lei do uso e desuso e do princípio das características adquiridas. Um dos primeiros pensadores a rejeitar a ideia de que cada espécie viva seria fixa e imutável, né? A ideia do fixismo. Esse foi o francês Jean-Baptiste Lamarck, né? Encarregado do Departamento de Invertebrados do Museu de História Natural de Paris. Lamarck, em sua pesquisa, comparava fósseis dos organismos atuais, né, de sua época, e percebia a existência de uma transformação ou progressão. Então ele buscou explicar cientificamente o mecanismo pelo qual esse desenvolvimento ocorria, né? Suas ideias foram reunidas no livro Philosophie zoologique, publicado em 1809. Esse foi o ano que Darwin nasceu. Lamarck observava que os fatores ambientais podiam modificar os indivíduos, né? Ou seja, ele acreditava que os fatores externos modificavam os indivíduos, porém, esses fatores externos adquiridos eram repassados às futuras gerações daquela mesma espécie. As ideias do seu livro, né, cunhou-se na elaboração da lei do uso e desuso. Todas essas noções são fidedignas quanto a aplicar ao indivíduo. Lamarck acreditava, porém, que as características adquiridas pudessem ser transmitidas à prole. Ou seja, com a lei do uso e desuso, o que Lamarck propunha? Que, conforme o uso de um órgão ou determinado membro do corpo, aquele membro irá se desenvolver, né? Irá se desenvolver. E o desuso, ou seja, o contrário, a inutilidade daquele membro, faria com que atrofiasse, né? O contrário de hipertrofia, né, seria uma atrofia muscular e acabaria caindo em desuso aquele músculo ou aquela parte do corpo de algum animal ou ser vivo, né? Dessa forma, ele utilizou o exemplo das girafas, acreditando-se que as girafas, na sua origem, né, de espécie, tinham pescoços curtos e ao tentar se alimentar de frutas em grande altitude, elas forçavam o pescoço
a estar alcançando altitudes mais altas para estar se alimentando. E com essa ação de estar trabalhando o pescoço, eles desenvolveram essa parte corporal e isso foi repassado, né? Essas características de geração em geração. Né? E o que que acontece? Essa ideia ajudou a postular a teoria das características adquiridas, né, que são transmitidas à prole. Essa é a visão lamarquista, né? É a ideia do uso e desuso. Né? Fazendo contraponto às ideias de Lamarck, a gente tem a teoria da seleção natural elaborada por Charles Darwin, que foi um naturalista inglês, nasceu no ano de 1809 e viveu até 1872. O Darwin fez, a bordo de um navio, uma viagem de 5 anos ao redor do mundo. E ele coletou observações que ajudaram ele a elaborar o conceito de seleção natural, né? Então, o que vem a ser a seleção natural? Né? As ideias de Darwin influenciaram profundamente o mundo intelectual no século XIX, né? Provocaram uma grande polêmica, sustentada, por exemplo, pelos defensores das ideias fixistas, ou seja, o pessoal que tinha uma grande crença na teoria criacionista, que Deus criou as espécies e elas eram fixas daquele jeito e não se tinha nenhuma mudança, nenhuma adaptação e nenhuma característica adquirida ou transmitida ao longo dos tempos. Os fixistas foi o pessoal que teve um grande obstáculo para essa teoria que contribui muito para a evolução. Uma reconstrução simplificada no raciocínio de Darwin levou à ideia de seleção natural, que seria o quê? Os organismos vivos têm grande capacidade de reprodução, isso é fato. Poucos indivíduos, no entanto, chegam à idade de procriação, lá que a quantidade de recursos que existe do meio ambiente é limitada, né? Isso ocorre porque organismos que têm a necessidade dos mesmos recursos competem entre si, ou seja, existe a ideia de que um indivíduo da mesma espécie vai competir com o outro, né? E nesse espaço vai gerar uma escassez dos recursos para a sobrevivência daquela espécie. Com esse fenômeno, né, Darwin propôs que as espécies que vão sobressair são as espécies que melhor se adaptam, né? As espécies que conseguem desenvolver com a quantidade de recursos que elas têm disponível. Então essa luta constantemente pela sobrevivência. Outro fato é a existência da variabilidade de uma série de características transmitidas aos descendentes, né, dentro de um mesmo grupo. Em certo ambiente, algumas variações são mais favoráveis do que outras, né? Por exemplo, a questão do exemplo dos pássaros que têm bicos diferentes. Esses bicos daqueles pássaros foram se adaptando e se modificando ao longo dos tempos. E conforme a disponibilidade de recursos daquele local em que os pássaros habitavam, o formato do bico seria completamente congruente à disponibilidade de recursos aos recursos. Por exemplo, não se dava para um tucano, né, sobreviver com o bico adaptado a uma disponibilidade de alimentos, sendo que ele ia se alimentar só de grãos ou só de minhoca, ou iria ter que ser carnívoro, né? Então é um exemplo que o bico dos pássaros seria adequado para a alimentação que eles necessitavam, né? Então essas características para os espaços que os animais estavam presentes foram as características que foram mais vantajosas ou não, né? Dependendo do espaço, e essas características foram repassadas de geração em geração, fazendo com que os indivíduos mais adaptáveis
né, as espécies que melhor se sobressaem, fossem garantindo a sobrevivência e a reprodução da espécie. Com isso, o Darwin postulou a ideia da seleção natural, que é a própria natureza selecionando os indivíduos que têm maior capacidade reprodutora e adaptativa, e essa é a ideia que Darwin tinha de evolução, fazendo um contraponto à ideia de Lamarck, que é anterior, que é a ideia do uso e desuso. E os dois fazem contraponto à ideia do fixismo, né, que é uma ideia de achismo em que a espécie é imutável e ela não se adapta, não tem diferença nenhuma de quando ela surge para os momentos em que ela vai reproduzindo e gerando mais e mais seres vivos. Então, essa foi a aula de hoje, né? Então, eu espero que vocês aprendam as principais diferenças entre a teoria lamarckista e a teoria darwinista, tá certo?